nessa noite santa, que pouco tempo nós percorremos toda a nossa história da salvação, que começa com o desejo de Deus de nos criar, de nos fazer a sua imagem e semelhança, e culmina na luz simples, singela de uma chama que transmite a presença do ressuscitado. Essa história começa em um jardim. É no jardim do Éden que Deus coloca o ser humano, para que ali, em as árvores e frutos, o ser humano floresça. Mas é nesse jardim que acontece uma traição. A traição do pecado, que canta a igreja nesta noite com toda a licença poética, pecado de Adão indispensável, quase elogiando o pecado de Adão, porque ele mereceu um grande Redentor, que é o próprio Cristo Jesus. Deus cria o ser humano e quer estar nele, quer caminhar nele, porque nós ouvimos ao longo de todas essas leituras. Deus que pede a Abraão, suscita no seu coração a fé. Pede a ele, saiba que vai caminhar com ele, que vai estar presente na sua vida, mesmo quando os desafios forem grandes demais. Como colocar o próprio filho para a prova, como entregar o próprio filho à morte, como Abraão fez com Isaac, e Deus o resgatou, trazendo a figura do próprio Cristo Jesus, que seria resgatado da morte. Ao longo de toda esta semana e a semana passada, nós nos deparamos com as imagens de Cristo solidário, como servo sofredor que caminha ao nosso lado. Nós, meninos, somos desejados. Se nós desejamos comida, desejamos também a festa. Qual é a nossa Semana Santa? Beleza. Que coisa mais bonita. E coisas que nós encontramos apenas na nossa região. Uma procissão para falar de Jesus preso em agonia. Uma procissão em que nós encontramos Jesus com Maria, a mãe do Calvário, um encontro de amor profundo. Uma procissão em que nós encontramos a Virgem Maria chorosa, descendo do Calvário, indo para casa em soledade, em solidão, chorando por seu filho. Mas se a nossa tradição nos permite esses exageros, hoje esta noite acontece na simplicidade e na singeleza. Começa no silêncio, começa no escuro, porque é uma noite de madrugada que Cristo quis vir voltar ao mundo, quis ressuscitar, quis mostrar que Deus quebra a pedra, rompe o sepulcro, mas nas pequenas coisas, nos detalhes, no detalhe de uma chama pequena que comunica a sua graça, a sua presença. Presença essa que nós percebemos ao longo de toda a história de Israel. Nós estudamos o povo que saiu do Egito perto da escravidão do faraó. A Páscoa significa exatamente isso, passagem. É Deus que passou no meio do seu povo e não feriu aqueles filhos de Israel, feriu os filhos dos egípcios, mas salvou os filhos de Israel. Deus passou no meio do povo, os conduzindo até o mar vermelho, para que eles pudessem atravessar a brecha, para que eles pudessem passar no meio do mar e não sofrer de novo a escravidão da morte e do pecado. Isso para nós, irmãos e irmãs, é sinal de que Deus continua passando no meio do seu povo. Não como quem passa rápido, não como esse cachorro que entrou melhor, está batindo, mas continua passando no nosso meio e fazendo milagre entre nós. Deus é um Deus socorrido, é um Deus que caminha do nosso lado. É um Deus que nessa noite diz para mim e para você: você não está sozinho. Eu estou com você para gerar vida, porque o nosso Deus é o Senhor da vida. Ele não é o Deus da morte, o Deus do sacrifício,
É nesse jardim em que ele recebe o grito da traição, o grito de Judas, mas que Jesus não responde com violência, responde com medo, responde se entregando. Mas é no jardim também, como diz o evangelista João, que Jesus foi crucificado, um jardim chamado Calvário, Gólgota, lugar da cadeia. É no jardim também, nos diz o mesmo evangelista, que Jesus é levantado na terra, no jardim do sepulcro, e é no jardim que acontece a ressurreição. E aí, no meio de onde nós devemos fluir, que Deus nos disse que a vida voltou, que a vida floresce. De novo, também, Deus nos fala em encontros. Jesus chamou 12, mas restam 10 que receberam do reino. Do mesmo modo que na cruz estavam os mulheres de pé, de novo são as mulheres que são as testemunhas da ressurreição. Agora nós ouvimos o Evangelho. Maria e as mulheres foram cedo de madrugada, ainda de noite, e visitaram o túmulo do Senhor, mas no dia do Senhor, o preservado da morte, da condição da morte. E de novo as mulheres retornam às primeiras apóstolas. Porque se antes estavam ao pé da cruz, anunciando a morte do Senhor, elas são as primeiras a dizer que Cristo ressuscitou. Não é doutor. São as mulheres que levam ele. São as mulheres que amam a vida no mundo. São as mulheres que são sinais da presença de Deus no mundo. Porque hoje, nesta vigília, nesta noite, a igreja está grávida para gerar novos filhos e filhas da igreja. Não só aqui em Nepomuceno, como é o deserto, mas em todo o mundo. Hoje a igreja gera filhos e filhas. Porque nos disse em todas as leituras do profeta que nós ouvimos, o teu Deus te chama esposo, o teu redentor é o teu esposo. Cristo é o nosso esposo, porque nós, a igreja, somos a sua esposa, que quer gerar filhos e filhas. Mais do que gritar o aleluia ou sair euforicamente do amor, a alegria desta noite discreta é sutil, para nos dizer que nós devemos agradecer e principalmente pedir a graça do permisso. É isso que nós vivenciamos ao longo de toda a semana. A morte do pecado, o nascimento da vida, a morte da escravidão, o nascimento da liberdade. Que nós possamos nesta noite rezar ao Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça dos recomeços. É o Senhor dizendo que eu e você nós podemos recomeçar sempre, porque a vida não termina, porque a vida não para. Porque o nosso Deus é um Deus corrido de passagem e a vida é movimento. A vida é movimento contínuo, não é nada parar. É o verbo que se encarnou, o verbo que indica movimento. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de recomeçar falando, a graça de recomeçar dentro do nosso coração e pedir como o profeta Ezequiel: cria em mim, Senhor, o coração desse criatura, dá-me de novo a alegria de ser salvo, e que Cristo nos dá essa graça hoje, nesta noite. Eis de novo a coluna luminosa, não mais aquela coluna que eu ocupo para atravessar a mar vermelha, mas o ciclo astral, Cristo crucificado e ressuscitado. Luz que ilumina toda esta noite, luz que está nos nossos corações. Essa luz que gera, que acompanha a presença do crucificado, porque o Senhor não ressuscitou no corpo desprezando que ele passou pela luz, mas para nos lembrar que nós passamos sim pelo sofrimento, mas que pode ser transformado em vida nova, em recomeço. Querida Júlia, que alegria a sua presença nesta noite, porque você, para nós, vai ser a expressão desse novo nascimento. Você vai passar daqui a pouco por esta água que vai ser abençoada para te gerar para a igreja. Aqui está o número de onde você vai nascer. Daqui a pouco vai ser refundido sobre o seu coração o Espírito, para que você seja preenchido dos 7 dons do Senhor. E neste Espírito você possa discernir como com isso nossos irmãos
Deus te abençoe muito nessa nova jornada, porque você passou por ao longo deste ano todo por um processo, por uma Páscoa, por uma passagem, e agora você terá sim a vida nova. Por fim, meus irmãos e irmãs, não estendendo muito esse texto da semana inteira, o detalhe final do Evangelho. Diga que me encontrem na Galileia, onde tudo começou, onde Cristo começou a anunciar. Cristo não esquece o que ficou para trás. Cristo não esquece do seu trabalho todo. Cristo não esquece da sua missão. É para que você entendamos que não é longe daqui que nós vamos ser ressuscitados. É aqui, com os pés glorificados em todo o Senhor, que nós vamos ser ressuscitados. É aqui que nós vamos ser sinais da presença